Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho, o funcionamento dos conselhos de administração à luz da liderança compartilhada, práticas existentes nas empresas dos segmentos diferenciados da P3. Conosco está a sua autora, a professora doutora Mara Solange da Silva Amaral. A sua pesquisa foi orientada pelo professor doutor Eduardo de Camargo Oliveira, do PPGA da USCS. A Mara é doutora em administração, na linha de pesquisa Gestão Organizacional pela USCS, mestre em educação, contribuindo com pesquisas no campo da formação e profissionalidade docente, também pela USCS. Ela é graduada em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em psicodrama pela Potenciar e especialista em consultoria de carreira pela FIA. Na USCS, ela atua no curso de psicologia como professora na disciplina de psicoterapia de grupo e psicodrama. Ela é organizadora e coordenadora do Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho, o LAPOT, Centro de Estudos, Pesquisas e Intervenções do Campo de Psicologia Organizacional e do Trabalho, e atua em consultório em mentoria para líderes e de orientação de carreira. Então, Mara, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda ao USCS Consciência. Muito bom, muito obrigada pelo convite. Então vamos lá, eu queria começar primeiro com essa sua formação híbrida, né? Você entra pela psicologia, passa pela educação e termina na administração. Como é que foi administrar tantas referências de áreas diferentes? Como é que você tratou tudo isso? Primeiro, acho que a diversidade de temas, de áreas, ela é desafiadora e ela é muito enriquecedora também, né? A gente costuma brincar assim que o jardim bonito é aquele que tem vários tipos de plantas, de flores, etc., né? Então, claro, teve oportunidades que foram surgindo ao longo da vida, mas que foram fazendo sentido. Eu me formei em psicologia e ainda na graduação comecei a trabalhar em empresa. Trabalhei muitos anos em empresa, em alguns momentos como funcionária em empresas privadas mesmo, né? Fiz carreira, em outros momentos em consultoria. Então, na consultoria, fiquei 10 anos em consultoria, então a gente transita por muitas empresas diferentes e minha área principal de atuação sempre na área de desenvolvimento humano, formação de líderes, formação de equipes, desenvolvimento humano e depois desenvolvimento organizacional. Eu não sei muito bem como é que a gente separa uma coisa da outra, né? Porque as organizações são feitas de pessoas, de gente, né? E pelo fato de estar transitando em empresas, o tema da administração, ele é muito forte também, né? Então eu fui de maneira prática ou fazendo cursos, enfim, me familiarizando com os temas da administração sem tirar o pé da psicologia e da compreensão das relações humanas e do humano dentro desse contexto. Então, nesse caminho, passar pela educação e cuidar e compreender melhor o processo de aprendizagem, do desenvolvimento de pessoas fez sentido, e depois chegando na administração também fez todo sentido, né? Muito embora o tema da administração que eu escolhi, né, como você já citou, é um tema mais soft, vamos dizer assim, né, que ainda está dentro, tem uma proximidade com a psicologia, porque eu fui olhar o comportamento das relações ligadas à liderança. Então, acho que tem, assim, um bom cruzamento, assim, acho que o jardim fica colorido. Mas é legal, para aquele que nos vem, que nos ouve, né, você foi minha aluna lá no PPGE, né, quando você fazia educação. E eu realmente não me recordo do seu tema do mestrado, você poderia até dizer depois. Mas o legal que você me encontrou aqui em off foi essa importância da professora Carminha na sua entrada pela administração. Se você puder contar, eu acho que até estimula as pessoas a olharem, ter um olhar mais amplo, né, do campo de estudo que é pós-graduação, enfim. Eu
terminei o mestrado, e o mestrado é muito rápido. A gente aprende a fazer pesquisa, entende o mundo da produção de conhecimento, da ciência, etc. Mas tanto na psicologia quanto na área da educação, normalmente a gente faz pesquisas qualitativas. E eu estava sentindo falta de compreender melhor como é que a gente faz pesquisa quant, como é que a gente trabalha com os números, né? Até para orientar os trabalhos de TCC e iniciação científica na psicologia, com pesquisas mistas ou com pesquisas quant, porque aí eu também me senti um pouco insegura de navegar nesses mares aí, né? Então, escrevi para a professora Carminha, pedi para ela se eu poderia participar da disciplina de pesquisa quant do doutorado, e ela prontamente, claro, muito bem-vinda, né? Venha. E comecei, então, a disciplina, e tranquila, assim, achando que no final eu ia terminar a disciplina, ia falar tchau, muito obrigada, e ok. E quando eu fiz isso, ela falou, ué, mas por que você está falando tchau? Eu falei, professora, porque a gente está encerrando aqui, né? Já foram as 16 aulas, enfim. Ela falou, não, mas você já está aqui, continua. Assim, mas como continua? Sim, imagina, você está aqui, vamos lá, né? Já está com o pé mais dentro do que fora. A gente está com o processo seletivo aberto, escreve o seu projeto e vem para o doutorado, né? E assim, foi um susto e ao mesmo tempo a gente... Pode eu fui me enviar, né? Hoje, sim, não, né? Mas ao mesmo tempo, a professora Carminha é encantadora, apaixonada pelo que ela faz, pelas pesquisas, ela é muito inspiradora, e assim, como dizer não, né? Então, assim, já que tá, né? Então vamos lá, né? Escrevi o projeto e vim. Claro que meu projeto não era esse, né? E aí é o papel do professor Oliva e do professor orientador que consegue, acho que, tirar da gente, né? Ajudar a extrair mesmo aquilo que faz sentido. E acho que a gente chegou num lugar, assim, num campo de pesquisa muito interessante, e só possível pelo orientador, né? O professor, assim, o professor Oliva é um craque na área do RH, né? Essa parte ele desenvolve muito. Mas como é que você chegou nessa questão do conselho de administração? Foi algo que o professor Oliva sugeriu? Você que falou, eu estou pensando porque ninguém olhou para esse elemento aqui. Como é que foi? Eu tinha as minhas últimas experiências profissionais, assim, dos últimos, talvez, 10, 12 anos, talvez até um pouco mais, tinha sido em empresas familiares, empresas brasileiras e familiares. Numa delas, eu participei, inclusive, do processo de IPO, então, de entrada na Bolsa. Então, esse tema e esse assunto já eram familiares para mim, né, pela própria vivência do dia a dia. E aí, o meu projeto inicial era discutir questões ligadas a empresas familiares. E aí, a professora Oliva falou, poxa, mas acho que esse tema já tem tanta produção, né, vamos procurar alguma coisa mais inédita. E aí, a gente foi conversando, claro, foi uma troca. A professora Oliva tem contribuições muito significativas no IBGC, que é uma instituição que produz diretrizes, manuais, referências, né, para as empresas de capital aberto. E aí a gente foi chegando nesse tema da liderança entre conselheiros de administração. Então é um tema, acho que é um público muito específico, pouco acessível, o que torna a pesquisa altamente desafiadora, né? A gente não encontra um conselheiro, né, na esquina. Os temas que são tratados em conselhos de administração são altamente sensíveis, inclusive na época que eu trabalhava em empresas que já eram de capital aberto, como eu estava numa posição de liderança, a gente assinava contratos e documentos, etc., porque ao transitar nos corredores da empresa, a gente sabia o que a empresa estava tratando, temas que estavam sendo considerados. Então eu não conversava nem com meu marido sobre esses temas, porque de repente ele conversa com alguém sobre isso. Sigilo, né? E sigilo, e aí dali a pouco a gente interfere no valor da ação na bolsa, né? E compreender e transitar assim nesse meio é algo bem específico, né? Então aí a gente foi encontrando esse caminho. O professor Oliva domina esse assunto, e aí a gente chegou no tema da liderança, que é um tema que faz sentido para mim também, né? E eu queria que você explicasse um pouco para quem nos vê, nos ouve, esse conceito de liderança compartilhada. O que é isso?
Então, a gente vem de uma história de mais de 100 anos de produção de conhecimento sobre liderança. Há um tempo atrás, quando a gente passava naquela livraria de aeroporto e olhava ali nos livros, nos 10 mais vendidos, assim, 8 deles era sobre liderança. Liderança isso, liderança aquilo, e esse ainda é um tema inconclusivo. Ainda não se chegou ao estado amplo de conhecimento sobre liderança, né? Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que toda a produção de conhecimento sobre liderança está muito centrada, e isso também está no nosso imaginário, que é uma relação hierárquica. É um líder e os seus seguidores. E o que eu vou discutir, que é a liderança compartilhada, é uma liderança coletiva. Até porque, quando a gente fala de conselheiros de administração, são profissionais sêniores e que não demandam necessariamente por uma liderança ou de terem um seguidor, é uma outra relação, e que envolve alguns atravessamentos também, de poder, de status, e, enfim, tem N outras variáveis aí, né? Então, como é que acontece a liderança nesse nível de profissionais, né? Então, aí a gente entende que é uma liderança mais relacional, que é um guarda-chuva amplo, tem vários tipos de liderança coletiva, né? Muito pautada na relação entre as pessoas e não na relação de poder só. E um dos tipos de liderança, então, é a liderança compartilhada, e ela passa, assim, por um alto grau de influência entre os membros para que todos participem, porque ela é aplicada particularmente em contextos de crise. Não é uma crisezinha, é uma crisezona, é uma coisa, assim, das entrevistas que eu fiz, crises com impactos socioambientais gravíssimos, crises de imagem, de reputação da própria empresa. Então, não é uma coisa assim, não é uma crise que alguém pode dizer, faz assim que vai dar certo. Então, vamos ouvir os advogados, vamos ouvir os especialistas, vamos... Então, não, nenhuma solução única resolve aquela crise. Então, ela só é possível de ser encaminhada e tratada, etc., se todos participarem, porque cada um dentro da sua área de competência, da sua especialidade. E como é que a gente garante que todos estão participando na sua plenitude, assim, né? Com toda a sua competência, se sentindo à vontade para falar, para ser compreendido, e sabendo que o silêncio diante de uma situação de crise, ele também pode provocar um desdobramento muito significativo, né? Então, isso é uma característica de liderança. Então, é isso que a gente vai pesquisar. Mas como é que ela acontece? Ela existe? Ela não existe? Eles sabem? Eles pensam, né, na hora de fazer isso, né? Então, para tanto, você precisava de muita informação primária, que a gente fala, né? De falar com gente que estava no campo, né? Aí eu estou olhando aqui. Para atender aos objetivos desse estudo, foram realizados contatos iniciais, seguidos de convites para participar da pesquisa para 74 conselheiros ou empresas, né? Utilizando-se majoritariamente os canais e-mail e LinkedIn. Você conseguiu que 16 participassem. Assim, esse número é relevante? Foi assim? Porque tem aquela questão de exaurir, né? Se 16 falaram a mesma coisa, já tá bom, né? Foi legal? Foi assim, e aí eu já engato a segunda pergunta. Quando você chegou com esse recorde de 16, tal, isso foi antes ou depois da banca de qualificação? Foi alguma orientação deles, esse caminho, ou você já chegou com o pacote pronto? Não, eu cheguei na banca pensando em fazer uma pesquisa quant, dado que eu aprendi a fazer pesquisa quant, então eu vou fazer pesquisa quant. Poderou, né? Me apropriei. Na verdade, eu pensei em fazer uma pesquisa mista, mas muito pautada na pesquisa quant. E aí a banca disse, olha, Mara, não tem sentido isso. Assim, olha o que você está pesquisando, olha o tema, você está falando de liderança, olha a sua formação, né? E aí, ok, né? Tem toda a razão. Você ficou mais feliz, não ficou? Porque aí você foi para a área zona de conforto, né? Exato, muito mais. Assim, fez todo sentido. E eu estava bem desconfortável de seguir o outro caminho, mas achando que, é assim, doutorado é difícil mesmo, né? A gente tem que passar pelos perrengues, né? E aí a banca falou, não, vamos lá, vamos fazer bem feito, e para fazer
fazer, assim, não bem feito, né? Não que não seria bem feito, mas para a gente adequar o método com o tema, com o público, né? Assim, para fazer esse amarradinho, vamos lá, né? Então, acho que isso veio depois. E aí, dado que era uma pesquisa qualitativa, né? Então, fui para esse campo e era uma entrevista, então tive que, num tempo muito curto, redesenhar toda a metodologia para adequar e começar as entrevistas, né? Quer dizer, encontrar as pessoas. Então, eu parti da minha rede de relacionamento e da rede do professor Oliva, que foi fundamental, né? Então, a gente partiu ali de alguns nomes já conhecidos. A partir desses nomes, a gente foi pedindo indicações. Quase um bola de neve, né? Quase. E no LinkedIn, eu, de alguma forma, assim, arrumei um pouco o meu LinkedIn, coloquei lá como pesquisadora no campo da liderança, de conselhos de administração, e fui fazendo contato. E assim, 74 empresas contactadas é bastante coisa, porque foram contatos que a gente envia e-mail, recebe e-mail. Muitas pessoas agendaram e depois, de última hora, não posso, cancela, e ajusta aqui. Alguns, assim, a gente demorou quase 2 meses para conseguir encontrar um horário na agenda. Outros combinaram, estava tudo certo, e teve um problema na bolsa de queda de ações, e ele falou, eu não posso mais dar entrevista nenhuma. Então, assim, uma série de coisas, né? Algumas coisas, inclusive, que ficaram conhecidas no jornal, né? Eu tinha feito contato com um membro do conselho da Americanas, e na época a Americanas veio, né? Aí ele gentilmente me escreveu e falou, olha, nesse momento eu não posso falar. Então, foi, te respondendo a pergunta, 16 foi suficiente, foi pouco, foi muito? Depende de como a gente olha para isso, né? Considerando, e a literatura traz isso, né? Considerando o quanto é desafiador conversar com esse público, foi bastante, foi bacana. Se a gente considera, por exemplo, a dispersão desse público, eu parti de um universo de 254 empresas que estavam listadas na Bolsa, é um valor representativo. Eu tinha ali quase 20% das empresas listadas, né, dentro do universo. No entanto, era muito disperso, né, cada um de uma empresa, num momento diferente. Se eu conseguisse, por exemplo, entrevistar 2 ou 3 conselheiros da mesma empresa, do mesmo conselho, já seria diferente. Por outro lado, cada conselheiro que eu entrevistei tinha assento em mais 2 ou 3 empresas. Então, é um universo amplo, assim, 16 pessoas parece pouco, mas tem uma riqueza enorme por trás, né? Ô Mara, você usou muito a palavra conselheiro no masculino. É o mundo masculino, o conselho? Você achou mulheres também? Infelizmente, esse é um grande problema no processo de tomada de decisões, que é a falta de diversidade nos conselhos, né? Então, os manuais de boas práticas, especialmente os internacionais, recomendam uma diversidade ampliada, e aí a diversidade não é só em relação a gênero, mas também em relação à etnia, à formação acadêmica, idade, tudo que se possa, né, de tipo de experiência de empresa, né, porque se é uma empresa na área de infraestrutura, a tendência é ter muitos engenheiros e todos que passaram por empresas semelhantes. Por que a gente não pode ter um médico? Ou então, nas empresas médicas, né, por que a gente não pode ter... É uma psicóloga, né, um jornalista, eu acho que o olhar de fora, ele sempre é enriquecedor, né, porque você fica falando da tua bolha, né, mais do mesmo, olha para o umbigo, alguém faz uma pergunta inconveniente e fala, ué, mas por que você... Nossa, nunca pensamos nisso, né? Mas assim, não era uma preocupação sua, né? Isso foi algo que você detectou que, empiricamente, né? Era só homem, era uma formação, ou você tabulou isso? Eu não me recordo. Eu tabulei. Isso, eu trouxe referências internacionais também, das boas práticas, mas isso não é realidade do Brasil, é do mundo, né? Então, assim, os melhores conselhos chegam a 30% de mulheres. Estranho, né? Que ainda é pouco, né? Então, e nas empresas brasileiras esse número é bem menor, e ele caiu um pouco na pandemia. Então, a gente discute um pouco também da diversidade, e isso é um problema, porque quando a gente fala da liderança compartilhada, numa situação de crise, que a gente precisa tomar uma decisão rápida, uma decisão que muitas vezes impacta no PIB nacional. Então, não é uma decisão
decisão qualquer, né? E considerando que algumas empresas têm um PIB superior ao PIB de muitos países, a gente está falando de um impacto muito significativo. E aí essa decisão é tomada por uma bolha, né? Então, assim, por pessoas com características muito semelhantes, a gente não está contemplando a totalidade das pessoas que serão impactadas por essa decisão, e pela realidade, né? Assim, pela realidade da nossa, como eram empresas nacionais, pela realidade do nosso país, né? Contemplando toda a nossa diversidade. Mara, caminhando já para o final, assim, né? Para fechar, assim, da sua pesquisa, o que você acha que ela contribuiu para o conhecimento, né? Na área de administração, né? E teve alguma coisa que te surpreendeu nos resultados? Assim, tipo, não esperava isso, ou então estava na cara que era isso. Como é que foi? Acho que uma das coisas que foi um achado, assim, surpreendente é o fato de que a liderança nessa sua potência, né, compartilhada e efetiva, ela emerge na situação de crise e não no dia a dia. No dia a dia, numa situação mais estável, né, num quadro mais estável, num cenário mais estável, ela não precisa, né, talvez não seja tão necessária. No entanto, se a gente não treiná-la no dia a dia, na crise, ela também pode não emergir como deve, né? A partir disso, né, desse nosso achado, a grande contribuição para o conhecimento e para a formação de conselheiros, para a discussão, né, sobre a própria governança corporativa e o amadurecimento dela no Brasil, é de que esse treino, essa prática, faça parte dos manuais orientativos e preparatórios para um conselho de administração, né? Porque hoje ela acontece quase que de maneira inconsciente ou pelo desespero, e não precisa ser assim. Vamos treinar, porque isso é importante. Vamos falar sobre isso em cenários estáveis, porque na hora do vamos ver, a gente vai saber fazer isso rápido e bem feito, né, e com responsabilidade. Eu acho que esse foi um achado, talvez a contribuição, né, ao colocar luz nessa questão, a gente contribui um pouco para equilibrar a perspectiva do relacionamento entre os conselheiros, entre, né, os grandes líderes organizacionais, na questão relacional em detrimento da questão econômica, porque normalmente a questão econômica ela é prioritária. Então, qualquer discussão, mas o valor da ação na bolsa pode cair, tarará. Então, mas e se a gente ir mais fundo? Por que isso acontece? De onde vem? Então, acho que a gente conseguiu entrar numa camada relacional que não é nada tangível como os temas econômicos, mas que elas, de alguma forma, estão sustentando a perspectiva econômica. Então, a gente coloca luz um pouco nessa questão. Acho que essa talvez seja a nossa grande contribuição. E, Mara, para encerrar, já que você caiu de paraquedas, digamos assim, né? Você só passei para fazer um curso de Quant e acabei fazendo um doutorado. Expectativa e realidade. Acho que a princípio deve ter dado um pouco de medo e depois você acabou se encontrando. No frigir dos ovos, foi uma experiência assim legal para você fazer o doutorado ou foi muito sofrido? Super legal. Assim, sofrido em alguns momentos, né? Claro, porque se não tiver um pouco de, né, esforço também não tem mérito, né? Alguém. Então, acho que sim, mas assim, nada que eu diria para você assim, nossa, fiquei doente, foi difícil demais. Não, eu acho que talvez tenha a ver também com a idade, com o momento de vida. Acho que foi muito prazeroso. Confesso a você que é um caminho solitário, Sim. Não é um caminho que você faz trabalho em grupo com os amiguinhos, isso é lá da graduação, né? E requer, assim, disciplina, atenção, parceria na família, né? Então, meu marido também é doutor e a nossa família, né, assim, a gente gosta de estudar, cuida muito disso, é um valor. Então, todo mundo também, né, peraí, ela precisa desse tempo agora, né? Tá lá com prazo crítico. Então, assim, tem essa, acho que com esse suporte familiar, essa troca, isso tira um dos pontos de tensão. E aí faz com que a trajetória, acho que seja mais fluida, tranquila. Mas olha, só para te dizer, assim, faria de novo? Faria. Então tá bom. Então foi bom para você. Foi. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.